Queridos companheiros, adorados irmãos, adoradas irmãs, aqui nos encontramos mais uma vez para fazer parte desse trabalho do Grupo Espírita de Petrolina, onde comentamos as questões e o Livro dos Espíritos. Hoje comentaremos sobre o Livro dos Espíritos, o livro 4, em seu livro 4, Esperanças e Consolações, no capítulo 1, onde São Kardec nos traz as penas e gozos terrestres, e o item 4, as uniões antipáticas. Assim, nós vamos pedindo aos auxiliares de Marta que nos envolvam nesse momento, para que possamos, da melhor maneira, receber do mais alto a tranquilidade e a paz de que temos necessidade no nosso dia a dia, para que possamos distribuir àqueles que nos cercam. Kardec, então, na pergunta 939 do Livro dos Espíritos, inquire: desde que os espíritos simpáticos são levados a se unir, como se explica que entre os encarnados a afeição frequentemente exista apenas de um lado, e o amor mais sincero seja recebido com indiferença e mesmo com repulsa? Como, além disso, a mais viva afeição entre dois seres pode se transformar em antipatia, em algumas vezes o ódio. Veja como Kardec coloca que os espíritos simpáticos são levados a unir-se, a caminhar juntos, a vivenciar experiências em comum. E como é que se explica que entre os encarnados, até essa simpatia, ou até às vezes um amor mais sincero, seja recebido com uma certa repulsa ou com indiferença? E como é que essa afeição pode se transformar em antipatia e algumas vezes até em ódio? E os nossos irmãos nos respondem: não compreendes então que seja uma punição, embora passageira? E continuam: além disso, quanto há que pensam amar perdidamente porque julgam apenas as aparências, e quando são obrigados a viver em comum, não tardam em reconhecer que se tratava somente de uma paixão material. Não é suficiente estar enamorado de uma pessoa que vos agrada e que supondes dotada de belas qualidades. É vivendo realmente com ela que a podereis apreciar. Veja que os nossos irmãos nos começam dizendo que às vezes é uma punição, mas é uma punição que é passageira. E isso acontece porque, na maioria das vezes, nós pensamos amar perdidamente, porque julgamos as aparências. E quando essas pessoas são obrigadas a viver juntos, eles reconhecem que se tratava apenas de uma paixão material. E ainda continuam dizendo que não é suficiente que a gente esteja enamorado de uma pessoa, apaixonado de uma pessoa, para que nós possamos achar que ela tem as melhores qualidades. E só realmente vivendo com ela é que nós poderemos a conhecer a fundo. Os antigos diziam que só conhece um ao outro quando comem 1 quilo de sal juntos. Nós sabemos que existem pessoas que nem que comam todo o sal do oceano nós vamos conhecer, ou elas irão nos conhecer. Porque a convivência é quem mostra quem verdadeiramente somos cada um de nós. E os nossos irmãos continuam. Quantas uniões, por outro lado, que a princípio pareciam incompatíveis, pessoas que eram incompatíveis, e com o correr do tempo, quando ambos se conheceram melhor, se transformaram num amor terno e durável, porque baseado na estima recíproca. É necessário não esquecer que é o espírito quem ama, e não o corpo. E que, dissipada a ilusão material, o espírito vê a realidade. E continuam os nossos irmãos: há 2 espécies de afeição, a do corpo e a da alma. E frequentemente se toma uma pela outra. A afeição da alma, quando pura e simpática, é duradoura. A do corpo é perecível. Eis porque os que se julgam amar com amor eterno acabam se odiando quando passa a ilusão.
Então, nós podemos dizer que a simpatia é um laço espiritual que une os espíritos. E esse laço espiritual é tão forte que, às vezes, de uma reencarnação para outra, ele se mantém vívido. Que quando os espíritos se reencontram pela primeira vez, eles se reconhecem. E tem aquele sentimento mútuo de afeto, inexplicável do ponto de vista material. Esta sensação de simpatia é a manifestação do sentimento que atravessa as várias vidas. Já a antipatia é justamente o oposto. É o sentimento criado ou já adquirido devido à diferença de vibração, pensamentos, sentimentos, ou até mesmo oriundo daqueles atos antigos que ainda repercutem na reencarnação atual de dois espíritos que se encontram. Por isso, nós já conhecemos aquelas pessoas como amigos e os outros nós temos como inimigos, desde a primeira vez que os vemos. No entanto, não devemos esquecer que, como os espíritos nos chamaram a atenção, é necessário não esquecer que é o espírito é quem ama, e não o corpo. E que, dissipada a ilusão material, o espírito vê a realidade eterna. Na pergunta 297, voltando um pouquinho no Livro dos Espíritos, para falar das antipatias e simpatias terrenas, o Kardec pergunta: continua a existir sempre no mundo dos espíritos a afeição mútua que dois seres se consagraram na Terra? E essa afeição que nós devotamos aos nossos companheiros e esses irmãos têm para cada um de nós, aos nossos familiares, os nossos irmãos, as nossas esposas, os nossos pais, elas continuam quando nós estivermos no mundo espiritual? Os espíritos respondem, sem dúvida, desde que originada da verdadeira simpatia. Desde que originada da verdadeira simpatia. Se, porém, nasceu puramente das causas de ordem física, desaparecem com a causa. As afeições entre os espíritos são mais sólidas e duráveis do que na Terra, porque não se acham subordinadas aos caprichos dos interesses materiais e do amor próprio. Veja bem, se as nossas afeições, as nossas simpatias fossem sinceras, né? Não forem oriundas das causas puramente físicas, dos interesses materiais e do nosso amor próprio, elas durarão e serão mais duráveis ainda e mais sólidas do que aqui na Terra. Kardec, então, volta na pergunta 940 e pergunta das uniões antipáticas. Vejam o que Kardec coloca. A falta de simpatia entre seres destinados a viver juntos não é igualmente uma fonte de sofrimento tanto mais amarga quanto envenena toda a existência? Veja o que Kardec coloca agora. Mas se seres que já são antipáticos e eles são obrigados a viver juntos, não é para eles uma fonte de sofrimento? E essa fonte é tão amarga que envenena toda a existência? Então, por quê? Os espíritos respondem, muito amarga de fato. Mas é uma dessas infelicidades de que, na maioria das vezes, sois a primeira causa. Em primeiro lugar, as vossas leis são erradas, pois acreditais que Deus vos obriga a viver com aqueles que vos desagradam. Kardec e os nossos irmãos estão falando aqui daquelas uniões forçadas, daqueles casamentos arranjados, tão comuns ao tempo de Kardec, 1857, 1855, mas que às vezes acontecem ainda hoje aqui na Terra, né? Veja como os espíritos colocam. Acreditais que Deus vos obriga a viver com aqueles que vos desagradam? E eles continuam. Depois, nessas uniões,
procurais quase sempre mais a satisfação do vosso orgulho e da vossa ambição do que a felicidade de uma afeição mútua. E sofreis, então, apenas a consequência dos vossos preconceitos. Vejam como os nossos irmãos nos chamam a atenção que, na maioria das vezes, essas uniões tratam de satisfazer somente o orgulho e a ambição de cada um de nós. E não nos trazem aquela felicidade de que seria uma afeição mútua. Mas a gente vai lembrar que tem muitos casos, muitas uniões que começam dessa forma e aquele relacionamento terno e companheiro vai fazer com que os espíritos se respeitem e cresçam mutuamente em direção ao bem. Mas, em o Evangelho segundo o Espiritismo, no seu capítulo 22, onde nós encontramos a lição de não separeis o que Deus juntou, Kardec vai perguntar: nas condições ordinárias do casamento, a lei de amor é tida em consideração? De modo nenhum. Não se leva em conta a afeição de dois seres que, por sentimentos recíprocos, se atraem um para o outro, visto que, na mais das vezes, essa afeição é rompida. O que se cogita não é a satisfação do coração, e sim da do orgulho, da vaidade, da cupidez. Uma palavra, de todos os interesses materiais. Então, nós voltamos lá para a questão 939. Se as afeições, se as simpatias forem montadas em cima ou em prol desses interesses materiais, elas sim têm uma grande chance de não irem para frente, de não se consolidar essa afeição entre as duas criaturas. E Kardec vai nos dizer que na união de dois seres comum a todos os seres vivos, há uma lei divina, imutável, como todas as leis de Deus, e exclusivamente moral, que é a lei do amor. Na pergunta 940, quando Kardec fala, 940A, que Kardec vai nos lembrar que esses seres foram obrigados a andar juntos, não é uma fonte de sofrimento, e Kardec retorna. Mas nesse caso, não haverá quase sempre uma vítima inocente? Sim, gente. Sim. Porque essa situação em que esses consórcios matrimoniais são arranjados, ou eram arranjados, e são arranjados ainda em algumas partes do mundo, quase sempre tem uma vítima inocente. E os espíritos respondem, sim, e isso é para ela uma dura expiação. Para a vítima. A gente não está falando aqui que seria a mulher ou o homem, mas para a vítima. Claro que na maioria das vezes a principal vítima são as mulheres, né? Repetindo, os espíritos dizem, sim, e isso é para ela uma dura expiação. Mas a responsabilidade da sua infelicidade recairá sobre os que a causaram. Se a luz da verdade tiver penetrado em sua alma, ela se consolará com a fé no futuro. Do resto, à medida que os preconceitos se enfraquecerem, desaparecerão também as causas dessas infelicidades íntimas. Os espíritos aqui estão nos chamando que a gente acredite no futuro, né? Que a gente creia na vida futura. E se essa certeza, se essa verdade tiver penetrado em nossas almas, essas vítimas esperarão uma oportunidade melhor. E também dizem que à medida que os preconceitos se enfraquecerem, essas uniões também tendem a diminuir, né? E diminuir também essas infelicidades íntimas. Mas lembremos ainda
no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 22, não separeis o que Deus juntou, quando vai falar do divórcio. Gente, Divaldo disse uma coisa um dia que eu achei maravilhoso. Ora, se o pai sofre, a mãe sofre e faz os filhos sofrer, então, por economia de sofrimento, um tem que se afastar para que não sofra ou não faça os outros sofrerem. Mas o importante é que essas pessoas cheguem a um consenso de não fazer o outro sofrer ou penar por causa dessa decisão que tomaram juntos de união e devem tomar juntos também de separação. Veja o que Kardec disse lá. Em primeiro lugar, os espíritos disseram, quer dizer, em primeiro lugar, as vossas leis são erradas, pois acreditais que Deus vos obriga a viver com aqueles que vos desagradam? Será que Deus me obriga a viver com aqueles que me desagradam? Não. Mas se eu fizer a opção de viver, de conviver com essas pessoas que me desagradam, eu devo viver da melhor maneira possível, da melhor maneira harmônica que a gente conseguir instituir para as nossas vidas, para não alimentar de forma alguma os ódios e trazer peso para as nossas futuras encarnações. E Kardec, no item 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, em seu capítulo 22, Kardec coloca: o divórcio é lei humana que tem por objeto separar legalmente o que já de fato está separado. Não é contrário à lei de Deus, pois que apenas reforma o que os homens han feito e só é aplicável nos casos em que não se levou em conta a lei divina. Quer dizer, quando as pessoas buscaram as relações matrimoniais baseada em cima daqueles sentimentos materiais que nós falamos no começo. E continua, mas nem mesmo Jesus consagrou a indissolubilidade absoluta do casamento. Não sendo a afeição mútua a única determinante do casamento, a separação podia tornar-se necessária. Mas então, por que, Rian, você nos diz, por que você está trazendo para a gente que se eu faço a opção, né, de viver com essas pessoas que me são antipáticas, por que eu devo lutar para ter a melhor forma harmônica de vida com essas pessoas? Voltando lá na pergunta 303, quando falamos das simpatias e das antipatias terrenas, Kardec pergunta: podem tornar-se de futuros simpáticos espíritos que presentemente não são? Veja o que Kardec está perguntando. Será que os espíritos que são antipáticos nas suas experiências terrenas ou em todos os orbes do universo, eles podem se tornar simpáticos por essa oportunidade de convivência? Os espíritos respondem: todos o serão. O espírito que hoje está no esfera inferior ascenderá, aperfeiçoando-se em que se acha tal outro espírito. E ainda mais depressa se dará o encontro dos dois, se o mais elevado, por suportar mal as provas a que esteja submetido, permanecer estacionado. Veja o que Kardec está dizendo. Dois espíritos são antipáticos. Um se encontra aqui no esfera inferior e o outro já está crescendo. Mas esse vai crescer e vai chegar naquele mesmo nível espiritual daquele que está lá adiante. Agora, como ele pode chegar mais rápido se aquele que está adiante também atrasar em sua caminhada ou permanecer estacionário? Mas eles podem se encontrar, eles podem se tornar simpáticos, eles poderão se ajudar. Importa
é que essa antipatia que nós possamos ter não seja alimentada. Importa que quando nós reconhecemos alguém que não nos entra ou que o nosso santo não bate, a gente não precisa tratá-lo com animosidade. A gente tem que reconhecer que ele é um espírito como nós e que precisa crescer e se desenvolver como cada um de nós. E não vibrar negativamente por esses companheiros, porque o nosso futuro é ser irmão de todos. É caminhar de mãos dadas, transformando a antipatia não agora, mas em uma oportunidade na frente, como simpatia. Porque um ato de amor, um ato de caridade, um ato de tranquilidade com esses nossos irmãos vai trazer aquela simpatia que nós achamos ou achávamos que nunca aconteceria entre nós dois. Lembramos que é muito comum a gente dizer que a primeira impressão é a que fica, né? Mas quantas vezes nós já mudamos essa nossa primeira impressão com várias pessoas na nossa caminhada? E não nos esqueçamos que Jesus, no Evangelho de Mateus, no capítulo 5, do versículo 5 a 26, ele nos diz: reconciliai-vos o mais depressa possível com o vosso adversário, enquanto estáis com ele a caminho, para que ele não vos entregue ao juiz, o juiz não vos entregue ao ministro da Justiça, e não sejais metidos na prisão. Digo-vos em verdade, que daí não saireis, enquanto não houverdes pago o último centavo. E em o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 10, bem-aventurados, misericordiosos, Kardec vai nos dizer, quando Jesus recomenda que nos reconciliemos o mais cedo possível com o nosso adversário, não é somente objetivando apaziguar as discórdias no curso da nossa atual existência. É principalmente para que elas não se perpetuem nas existências futuras. Então, se alguns dos nossos companheiros de romagem, de caminhada, de romaria nos são antipáticos, nós devemos, o mais rápido possível, nos reconciliar com esses nossos irmãos. Não somente para apaziguar as discórdias dessa atual existência, é para que elas, principalmente, não se perpetuem na vida futura. Porque nós sabemos, quantos mais amigos tivermos aqui, mais amigos angariemos do lado de lá. Então, trabalhemos para controlar a nossa antipatia e sermos cada vez mais simpáticos com todos aqueles que nos cercam. E aqueles nossos irmãos e irmãs que, porventura, em seus contratos matrimoniais, se enganaram, se equivocaram em relação aos seus sentimentos, ou os sentimentos dos seus companheiros, não nos esqueçamos que Deus não nos obriga a viver com aquelas pessoas que nos desagradam. Não nos obriga. E se houver a necessidade da separação matrimonial, que o respeito persista entre as duas criaturas e a simpatia seja um laço de união da família, dos pais e dos filhos. Que Jesus nos abençoe a todos hoje e sempre. Gente, só uma correção aqui, eu não estou lembrando se o capítulo 10 é realmente bem-aventurado os misericordiosos, né? Da última citação que eu li. Mas, enfim, que Jesus nos acompanhe hoje e sempre.